Com relação à Belt and Road Initiative, é interessante a origem dela. E se escapa um pouco, digamos, ao público em geral, porque e desde os anos 50, os Estados Unidos estruturaram ali no Mar do Sul da China, mas também ali um pouco mais aberto, né, ali no Pacífico, dois cinturões de bases militares muito pesadas, mas são muito pesadas, que vão desde o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, e depois elas se abrem e cercam a China. Existe uma ideia, uma concepção que foi estruturada lá nos anos 50, que segue até hoje, que é impedir a projeção da China pelos mares. E a China não abre mão de ter esse direito de se projetar. Qual é o cálculo ocidental? É que numa confrontação aberta, fechar os canais de acesso à China a recursos naturais importantes, como petróleo, enfim, outros recursos necessários a uma agenda, a uma economia de guerra. Então, essa é uma estrutura que está lá posta e que a China tensiona. Né? Mas digamos, é muito difícil você deslocar uma estrutura militar que está posta. Né? E aí, o que a China, há muito tempo, desde 2006, 2007, 2008, começou a fazer projetos de infraestrutura que contornasse via a massa continental, via a massa terrestre, essas duas cinturões de bases militares americanas. E aí essas iniciativas foram se consolidando e em 2014 houve essa montagem dos 6 corredores que se chamava Iniciativa Belt and Road, cuja origem, atenção, é geopolítica. É contornar o bloqueio que os Estados Unidos fazem à saída da China pelos mares. E aí você integra essa China faz posições, portos, oleodutos, gasodutos, trens, rodovias, aeroportos, comunicação, que permita essa integração e mitigue essa vulnerabilidade chinesa na outra ponta. Tá? Então, nessas horas, digamos assim, a própria decisão aí brasileira de aderir ou não, obviamente, primeiro ponto fundamental, o Brasil tem que se entender como um país grande e que deve defender seus interesses. Ele não deve se alinhar automaticamente nem a gregos, nem a troianos. Né? Obviamente que a gente também não pode perder de perspectiva que nem Rússia, nem China reivindicam o hemisfério ocidental como uma área privilégio de projeção e de dominação. Algo que os Estados Unidos fazem há 200 anos, desde a doutrina Monroe. Né? E os Estados Unidos, diferente da retórica que aparece na mídia e na política externa deles, eles sempre foram intervencionistas, eles sempre foram expansionistas e agressivos. Né? Eu discordo profundamente meus colegas de relações internacionais, que eles dizem assim, não, os Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial eram isolacionistas. Depois da Segunda Guerra Mundial eles foram intervencionistas. Não, os caras, na sua independência, nasceu da guerra e depois empreenderam uma lógica expansionista contra as populações originárias, que em 53 grandes guerras durante 90 anos. E em 1846, abriram uma guerra contra o México, onde tomaram metade do território de um estado autônomo, que era o México. E quando o Woodrow Wilson estava lá em 19, falando de autodeterminação de Versalhes, dos 14 pontos, supostamente respeitando a autodeterminação dos povos, ele estava empreendendo intervenções e expansão no Caribe. República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Cuba, Panamá, enfim, uma onda de intervenções que esses caras fizeram no final do século XIX e início do século XX. Aí, quando, obviamente, chega na Segunda Guerra Mundial, tudo bem, o intervencionismo dele, que era hemisférico, passou a ser global. Aí tudo bem, você falar de uma globalização do caráter violento e expansivo dos Estados Unidos está correto, mas dizer que eles eram isolacionistas, isso não está. Agora, nesse sentido é que a gente tem que entender a inserção geográfica e geopolítica brasileira. Qualquer projeto de inserção autônoma do Brasil na ordem internacional implica necessariamente um antagonismo com Washington. Não é possível respeitar o Washington e, ao mesmo tempo, querer ter uma política externa independente. Não dá. São contraditórios. Você falar assim, eu quero ter uma inserção independente, autônoma, falar com quem eu quiser sobre o tema que eu quiser. Isso implica
um antagonismo com Washington. Por isso que, de certa forma, embora assim, o Brasil tenha que ter uma posição, digamos, de não alinhamento com nenhum dos lados, é distinta a posição de Moscou e Pequim do que eles querem com o Brasil do que o Washington quer com o Brasil. Né? É completamente distinto, por uma questão que a geografia explica. Né? Nesse sentido é que eu acho que é um erro gravíssimo o que Brasília fez com a Venezuela. A Venezuela não poderia ser variável de ajuste de um cálculo de equidistância entre Brasília e Washington e Brasília, Pequim e Moscou. Não poderia. Venezuela, digamos, padece da mesma, digamos, dificuldade que toda a América do Sul e a América Central tem. É ter como, digamos, um polo de pulsão de violência e intervenção que reivindica o espaço hemisférico como um galinheiro deles, como se fosse um espaço de dominação em que não há possibilidade para o Washington de ascensão de um país ou de uma aliança de países que sejam autônomos.